todo mundo, mas sejam bem-vindos. E eu estou muito feliz de ver tantas pessoas interessadas nesse trem. Mas que trem é esse, uai? Como falava um mineiro, né? Então, hoje eu estou convidando vocês para entrarem nesse trem chamado Múltiplo Humani. A rota que a gente vai seguir é uma rota chamada Humanização no Trabalho. E a gente está na segunda estação, que é o bem e o mal. A gente já teve uma parada, faz 3 semanas atrás, e a gente falou do despertar da consciência para os vieses inconscientes. Então, nessa parada, a gente pôde observar vários mecanismos do nosso cérebro que funcionam automaticamente, sem ter a nossa consciência. Então, como trabalhar isso? Né? Como despertar a nossa consciência e poder, assim, atuar mais livremente? Nós descobrimos que tem uma parte que a ciência já trabalha bastante e é bastante explorado em vários treinamentos, consultorias que a gente pesquisou, e tem uma outra parte que a ciência está se aproximando, mas as sabedorias ancestrais já exploram há milhares de anos. Então, como alguns exemplos, a gente pode citar o nosso poder da intuição, a inteligência espiritual, agora já tem até o quociente espiritual, né? Tem o quociente intelectual, emocional, tem espiritual, tem a memória extracerebral e assim por diante. E agora, como ligar isso ao ambiente de trabalho, né? E ao nosso tema, que tem a ver com a essência do ser humano. Alguns de vocês devem estar se perguntando assim, né? Nossa, que papo estranho isso daí. Memória extracerebral, inteligência espiritual. Isso daí é coisa de hippie, né? Só que não é tão hippie assim, não. A gente tem até aqui hoje presente muitos mestres que trabalham com esses temas. Tá aí a Ute, Kramer, o Jair Mogi tá aí, não sei se ele conseguiu conectar o áudio. Tem muitas pessoas que já trabalham isso há várias décadas. Eu não sou um mestre, né? Mas eu quero me apresentar para vocês humildemente, mas para eu fazer minha apresentação, eu vou ter que falar as minhas credenciais para provar que eu não sou hippie. Então, eu sou formado na Fundação Getúlio Vargas, em administração, sou especializado em gestão estratégica na FIA, da USP, tive experiência internacional muitos anos, até na ONU cheguei a trabalhar, e no encontro passado eu fiz toda essa apresentação. E depois, quando eu conversei com as pessoas, eu perguntei para elas, o que vocês lembram da minha apresentação? E sabe o que eles responderam? Ah, olha, eu lembro uma coisa muito legal. Você é budista, não é? Aí outra coisa que outra pessoa falou. Ah, eu lembro, você é aquele cara do birimbau. Você faz capoeira, né? E também falaram, ah, eu lembro, você tem um bebê de 15 meses, né? Com um nome bem bonito, chamado Kai. Até você até falou baixo na apresentação, porque ele podia acordar. E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, com todas essas patentes aí que eu tenho, o pessoal lembra bem dessas coisas? E por que isso, né? Então, isso tem a ver com a pergunta fundamental do nosso movimento Múltiplo Humani, que é o que realmente é humano, de fato, dentro do ser humano. A gente tenta explorar essa pergunta e aterrissar no ambiente de trabalho. Então, o que é humano dentro do ser humano? Bom, a gente tem, vamos dizer,
muitas características parecidas com o reino animal também, né? O nosso instinto de sobrevivência, até a nossa economia é baseado na competição, e os últimos séculos parece que foi mais baseado nesse tipo de pensamento. Por outro lado, agora a gente está chegando numa era da inteligência artificial. E aí eu me pergunto, será que o ser humano vai ser robotizado? Será que o Charles Chaplin, lá quando ele fez aquele Tempos Modernos, lembra que ficava a pessoa assim, ia dormir assim, porque ficava na fábrica o dia inteiro? O ser humano é transformado em uma máquina, e agora ele vai ser transformado em um robô? Então, dentro de toda essa questão, o que a gente pode encontrar mesmo de luz que é puramente humano e vai conseguir reluzir através da nossa vida, que a maior parte é realizada dentro dos ambientes de trabalho. Então, nós como Múltiplo Humano, como movimento, que convidamos vocês e agradecemos muito por estar aqui, acreditamos que é possível difundir e promover nas empresas, em todas as organizações, uma cultura de humanização. E que essa cultura permite às organizações alcançarem o seu verdadeiro propósito e mais, com resultados incríveis. Então, agora a gente vai mostrar para vocês um exemplo prático dessa metodologia que nós estamos desenvolvendo, não é nada terminado, inclusive contamos com a colaboração de todos, de uma experiência que nós fizemos em São Paulo, em 2019, com 452 trabalhadores da área da saúde, desde o pessoal administrativo até o pessoal de campo mesmo, os médicos, os agentes de saúde. E esse projeto conseguiu realmente explorar um potencial humano, trazer uma humanização nesse ambiente de trabalho tão conturbado que gerou uma semente. E é essa semente que vocês estão vendo aqui atrás, né? Então, essa semente está se espalhando aqui com vocês e continua com eles também, e assim a gente vai criando um movimento maior ainda. E queremos explorar também a área da saúde, a educação, as empresas, enfim, o movimento da humanização é um movimento que pode permitir o ser humano atingir um nível de consciência maior e sobreviver, né? Que é o que a gente está lutando agora. Então, esse vídeo tem 4 minutos, mais ou menos, é um vídeo curto. Quando acabar, eu vou pedir já para a Sônia Teixeira e a Cristina Ferreira, que está ali como Ronaldo Ferreira. Então, é Sônia Teixeira, Cristina Ferreira, mas não é dupla sertanejo. É a nossa dupla aqui do Múltiplo de hoje. Elas vão se apresentar e já vão comandar o nosso trem até o fim do nosso encontro. Tá bom? Então, vamos lá para o vídeo e boa jornada para nós. O projeto fala mais humanização para dentro do trabalho. Então, quando a gente tem um projeto como esse, que reaviva e relembra
Toda a questão que a gente tem dentro da gente de relação com o ser humano, independente do cargo que a gente ocupa, é uma forma da gente de novo criar essa relação de comunidade, essa relação de seres humanos entre seres humanos. Então esse projeto, ele traz com que a gente se remobilize, se ressignifique no nosso processo de cuidar do outro. Então, esse projeto, nós tentamos levar o tema da humanização, a pergunta do que é o ser humano, para as pessoas refletirem como isso funciona no geral e dentro do seu ambiente de trabalho. Com essa metodologia de levar vivências, onde a partir da vivência você reflete, né? Não é só ficar na vivência, é refletir o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com o meu dia a dia, e principalmente promover com que as pessoas façam esse caminho individualmente de vivência e de reflexão. Então essas perguntas que nós fazemos fazem com que mobiliza aquilo que está dentro e não vem assim de fora uma enxurrada de conhecimentos. A gente provoca para que eles coloquem de fato o aprendizado deles no mundo, no trabalho deles, na vivência do dia a dia. Esse projeto nos traz um pouco essa amplitude do olhar, né? Esse acolher, essa troca, essa empatia, o parar para escutar um pouquinho mais e não só ir no automático. E o quanto isso é importante no nosso dia a dia, não somente para o nosso trabalho em si, mas eu levei isso para a vida. Então eu dei de exemplo sobre as minhas reuniões, que hoje eu inicio a reunião, mas não somente passando sobre as demandas, mas pegando a devolutiva de vocês, o que vocês querem falar, querem sobre qual assunto, e quando tem uma pauta um pouco mais delicada, eu coloco essa pauta, mas eu não coloco, já não exponho a minha opinião. Eu preciso ouvir a de vocês primeiro, para depois em conjunto a gente pensar em uma forma melhor para atuar. Foi no dia de vacina, né? Uma campanha de vacina, que daí eu percebi que as crianças entravam muito agitadas dentro da sala, né? Chorando com medo, retraída. E daí eu resolvi colocar música dentro do ambiente lá, bem baixinho, bem gostoso. E o que me surpreendeu mais foi um garotinho, né? Ele estava muito resistente para entrar na sala. Aí, quando ele colocou o pé assim, ele parou e ele teve assim uma expressão de prestando atenção, né? Aí ele olhou e falou assim, nossa, que gostoso, agora eu não estou mais com medo, agora eu estou calmo. Essa música me acalmou, entendeu? Deixou ficar a vacina tranquilo, sem problema nenhum. E aí você percebe, né, a atitude das pessoas num ambiente aconchegante, né? Assim que a recepção abre uma ficha de uma mulher vítima de violência, já me avisa, eu vou junto com essa mulher internamente, então ela não vai lá para a segunda recepção, porque qual é o objetivo? É acolher de forma humanizada e evitar essa exposição, então essa mulher atendida que ela não fica mais exposta na recepção. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando. Então,
Eu queria agradecer a presença de todo mundo, tantos rostos conhecidos, muito gostoso, e tanta gente interessada nesse tema que a gente do Múltiplo Humano está trazendo, que é o ser humano humano. Eu vou começar a nossa conversa hoje me apresentando, para quem não me conhece. Eu trabalhei em empresas, depois eu fui empreendedora na área de cosméticos e cosméticos sustentáveis, e hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. E eu adoro estar com a minha família, adoro meu trabalho, sou casada, tenho 2 filhas, adoro estar na natureza, adoro fazer trilhas, gosto de ler, gosto de pintar. Acho que assim vocês conhecem um pouco de mim. Vou passar a palavra da Sônia, para que ela possa se apresentar também para vocês. Boa noite a todos, um prazer revê-los, alguns, e as caras novas também, muito prazer, quem eu não conheço. Eu hoje vou fazer dobradinha com a Cris, né? E também tenho uns gostos parecidos como ela, né? Eu gosto da natureza, gosto de fazer trilha, trabalhei muitos anos no serviço público, no setor público, e depois fui trabalhar né, no setor público. Eu trabalhei em assessoria de gabinete, depois eu fui para o terceiro setor e aí trabalhei em muitos projetos junto à diretoria e presidência dessas ONGs, né? Gosto muito de ler também. E vocês estão ouvindo meu relógio tocar? Ele vai tocar muitas vezes quando eu estiver falando. Mas, então, eu estava contando que eu gosto de ler, que eu gosto de ouvir e contar histórias. E aí, a Cris tem uma coisa para contar para a gente. Cris. Então, vou começar, Sônia, pode mudar aqui, vou começar fazendo uma introdução para a nossa conversa. A gente vai falar hoje um pouco de encontros humanos, não é? Então, esses encontros que se dão em empresas, em organizações, ONGs, o que quer que seja que a gente tenha um grupo de pessoas e que essas pessoas se propõem a fazer alguma coisa junto. Então, essas pessoas, elas vão criando uma rede de relações e uma rede de valores que vão determinar um pouco como que essas relações acontecem. E hoje a gente quer conversar um pouco sobre isso. O que é fundamental na construção dessa rede de valores para que essas pessoas possam trazer a sua essência verdadeira, a sua essência luminosa, para que elas estejam inteiras, para que elas tragam juntas a sua melhor criação. Então, nós da equipe do Múltiplo, a gente acredita que essa rede é a base de uma organização humana e a gente quer cuidar e disseminar esses valores humanos. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre o que é fundamental para a construção dessa rede, alguns pontos, não é? Não vai ser de jeito nenhum uma conversa de tudo, né? A gente vai trazer alguns pontos sobre esse assunto e também sobre o que pode destruir essa rede, não é? Quais são os fatores que trabalham contra essa construção positiva dessa base sólida. Na live anterior, a Estela e o Nelson trouxeram o viés inconsciente e como ele atua no pensamento, reduzindo... Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Sim, eu tô. Cris. Sim. Então, continuando. Então, na live anterior, a gente conversou... Não tirei de lá, porque estou me ouvindo. Pronto, desculpa. Na live anterior, a Sônia, a Estela e o Nelson trouxeram como o viés inconsciente no pensamento pode trabalhar reduzindo ou destruindo esses valores, não é? Essa base sólida. E hoje a gente vai trazer outras coisas que a gente considera fundamental para isso. Nós vamos começar a nossa conversa trazendo a introdução de um conto, o conto A Rainha da Neve, do Hans Christian Andersen. E a gente tem uma história para contar para vocês, como é que a gente escolheu esse conto, como tudo começou, né, Sônia? Eu e a Cris, a gente trabalhou e trabalha, né, com empresas e organizações, né? E a gente também é aconselhadora biográfica. E como não podia deixar de ser, esse conto tem um significado biográfico para nós duas. Essa história faz parte da minha infância. Minha avó tinha um livro que eu adorava ler, que eram os contos de Andersen. E esse livro ficou na casa da minha mãe, e eu esqueci dele. Quando eu casei, ficou lá. E o livro voltou a mim quando ela faleceu. E aí foi uma grata lembrança quando a Cris sugeriu que a gente trabalhasse esse conto para essa live. Então, essa é uma história dentro da história, a minha história dentro da história. Vou contar a minha história, então, aqui, Sônia. E eu conheci a Rainha da Neve quando eu tinha 8, 9 anos. E esse conto teve um impacto muito grande para mim. Eu lembro que eu fiquei com ele aqui, passeando dentro de mim, me marcou muito. E eu guardei o livro, era um livro daquela coleção Melhoramentos, né? E esse livro eu guardei comigo. Hoje ele está na estante de uma das minhas filhas. Então, é um conto que eu trago no coração. Sônia, vamos ao conto? Pois é, a gente está falando, eu acho que está na hora de contá-lo, não é? Bem, então, a gente vai ler um texto adaptado da introdução desse conto, A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. Um dia, um duende malvado, o próprio diabo, fez um espelho que tinha o poder de fazer com que tudo que era bom e bonito que nele fosse refletido se reduzisse a quase nada, enquanto tudo que era sem valor e mal parecia ampliado e pior do que nunca. O diabo dizia que isso era muito divertido. Quando um bom e piedoso pensamento passava pela mente de alguém, este era completamente distorcido no espelho. Como o demônio ria com essa ardilosa invenção. Todos os que iam à escola do demônio, porque o demônio mantinha uma escola, falavam por toda parte das maravilhas que haviam visto e declaravam que as pessoas podiam agora, pela primeira vez, ver como o mundo e a humanidade eram realmente. Eles levavam um espelho por toda a parte, até que não havia uma terra, nem uma pessoa que não tivesse sido vista através daquele espelho que tudo distorcia. Um dia, os diabretes levaram esse espelho até o céu para ver os anjos.
mas quanto mais alto voavam, mais escorregadio se tornava esse espelho, e eles mal conseguiam segurá-lo. Até que finalmente ele caiu na terra e se quebrou em milhões de bilhões de pedaços, que se espalharam ao redor de todo o mundo. Agora, o espelho causava mais infelicidade do que nunca, pois muitos dos seus pedaços eram do tamanho de um grão de areia. E quando um desses pedaços voava para dentro dos olhos de alguém, ficava preso sem que a pessoa tomasse conhecimento. A partir desse momento, ela via tudo distorcido, ou podia ver somente o pior lado de tudo que enxergava, pois cada fragmento retinha o mesmo poder do espelho inteiro. Algumas pessoas ganharam um caco de espelho em seu coração, e isso era terrível, porque seus corações se tornaram frios e duros como um pedaço de gelo. Outros pedaços eram grandes o suficiente para serem usados como vidro para janelas. E era uma coisa muito triste olhar para os nossos amigos através dessas janelas. Outros pedaços se tornaram óculos, e isso era um horror, pois não se podia ver nada de forma justa e correta. Dizem que até hoje há esses pequenos fragmentos do espelho voando por aí. Então, a partir dessa história, a gente queria propor um trabalho em grupo com vocês, não é? Então, a gente vai dividir quem está aqui presente em grupos de 3, não é? E vocês vão, imagens bacanas, eu e a Sônia vamos fazer aqui algumas considerações. A gente vai, de repente, fazer mais perguntas, né, Sônia? Acho que é colocar ainda outras coisas para a gente pensar e levar para a gente. Acho que está com os comentários. Peraí, só estou pegando a apresentação aqui. Então, bem, vou começando a falar, né? E então, finalmente, o que a gente está focando é essa base de valores, não é? Que as pessoas que estão numa equipe, estão num grupo, não é? Elas constroem para que a gente tenha a possibilidade de criar o nosso melhor. Então, eu quero começar falando sobre um valor fundamental, que é a verdade. Não é? A verdade, porque a gente vai precisar ter pessoas inteiras para construir essa base dessa forma, né? Que possibilite essa criação. E que essas pessoas elas estejam verdadeiras. Então, assim, é como a gente vai compreender esse conceito de verdade, não é? Então, ele tem a ver com a pessoa estar inteira, com ela ser autêntica, e a gente vai precisar que essa verdade prevaleça e que a gente consiga distinguir a verdade da mentira. A mentira no sentido de ilusão, de falsidade. Então, a gente vai precisar estar com as anteninhas ligadas para ver o que está acontecendo, o que está florando nesse nosso grupo de pessoas, não é? Bem, e como que a gente vai fazer isso? Daí tem um termo da nossa língua que vai ajudar a gente a compreender, né? Na minha compreensão, que é o senso da verdade. A gente também tem esse termo em outras línguas, né? Le sens de la vérité, the sense of truth,
Ou seja, é através dos nossos sentidos que a gente vai poder compreender a verdade, não é? Mas como que isso vai se dar, né? Então, assim, é vivificando os nossos sentidos, com eles todos muito apurados, né? O olhar, o ouvir, o tatear, o cheirar, não é? Então, com todos os sentidos, aquilo que a gente vai escutar, aquilo que a gente vai ler, com tudo, a gente vai poder, não é, perceber nas pessoas, com tudo isso, a gente vai poder apurar se aquilo soa verdadeiro, se aquilo sente verdadeiro. Mas tem mais uma questão que é importante, né? A gente precisa apurar os sentidos e a gente também precisa colocar o nosso ego do tamanho dele no lugar certo, porque a gente vai compreender e escutar o outro que chega de fora. E, para isso, a gente tem que estar contido, né? Para poder compreender o ponto de vista do outro, para poder ver como que é essa verdade do outro, que pode ser muito diferente da minha, né? Bem, não podemos deixar dormir esse senso da verdade, né? Para a gente estar sempre cuidando dessa base de valores que a gente está desenvolvendo. E daí eu coloco uma pergunta, né? Será que um pedacinho desse espelho não está no nosso olho ou no nosso coração? Certo dia, a mentira convidou a verdade para um passeio, mas a verdade não estava confortável com a companhia. A mentira começou a falar como que o dia estava lindo, como que o caminho era belo, e a verdade viu que assim era. Então elas saíram juntas. A certa altura, a mentira falou: olha aquele riacho de águas tão claras, hoje está tão quente. Tem lá um poço, a gente podia se refrescar. A verdade colocou a mão na água e viu que assim era. Elas deixaram as roupas nas árvores e entraram na água. A verdade estava muito relaxada. A mentira aproveitou um momento de descuido da verdade e saiu rapidamente, vestindo as roupas da verdade. Quando a verdade percebeu, se recusou a vestir as roupas da mentira e pensou: é melhor eu andar nua do que vestida com as roupas da mentira. Mas ela percebeu que as pessoas se escandalizavam ao vê-la. Dizem que até hoje as pessoas preferem ver a mentira, preferem ver a mentira vestida de verdade do que a verdade nua. Fica aí a reflexão, né? Bom, aí fiquei pensando o que nos torna cegos para a realidade, né? O que nos impede de ver, né? No comecinho da nossa live, o Nelson fez um rememorar aí do que eles falaram, né, na live passada, de vieses que afetam o nosso julgamento e as nossas atitudes, né? E aí eu fiquei pensando em situações relacionadas a isso que eles colocaram, né? Em que a mentira aparece vestida de verdade. Isso pode aparecer em equipes de trabalho, né? E nos relacionamentos, né? Principalmente nos relacionamentos. Da minha experiência profissional, eu trabalhei muitos anos sob a liderança de pessoas com cargos políticos.
era uma secretaria do Estado, ou foram várias secretarias de Estado, então vinham pessoas com cargos políticos, né? Então, era um ambiente altamente hierarquizado, né? E eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, né? Quando a verdade e a mentira se mimetizam, né? Fiquei pensando que talvez a sedução fosse uma arma da mentira, né? Onde a pessoa faz conexão com os nossos próprios pontos fracos, né? Com o ego aí, como vocês falaram, né? Alimentando o nosso ego. Isso rebaixa a nossa consciência e a gente se deixa enredar, às vezes por uma imagem, às vezes por uma fala sedutora, né? E isso pode acontecer quando se valoriza um membro da equipe em detrimento de outro, simplesmente porque, pelo viés da afinidade, né, de alguém que é parecido com a gente, ou tem os gostos parecidos, ou a gente acha que, né, a gente acaba enredado, né, por esse poder aí que essas pessoas têm, né? Uma outra questão que eu pensei foi o culto à personalidade, né? A gente ser ludibriado pela aparência em vez da essência, né? O Nelson e a Estela falaram sobre o efeito halo ou auréola, né? De alguém que exerce uma atração, né? E eu pensei, quando eu trabalhei na secretaria, né? O desejo de muitas pessoas de estarem ao lado desses políticos ou dos assessores, né? Independente de quem essa pessoa era, né? Valorizar uma posição e não a pessoa em si, né? Outro subterfúgio pode ser a discórdia, né? Semear a cisânia. A cisânia, ou o joio, né? É uma erva daninha que nasce nas culturas, em várias culturas de trigo. Então, semear a discórdia é dividir o grupo para exercer um domínio sobre as pessoas, sobre a equipe, né? Ou, às vezes, manipular. Quando tem opiniões divergentes, né? Você manipula e tenta cooptar as pessoas para fazer parte aí do seu time, né? Promovendo a polarização, colocando todos contra todos, né? E é uma maneira de dominar as pessoas, né? Uma outra questão que eu pensei que hoje em dia isso está muito, muito presente, né? É misturar a fantasia com realidade, né? A gente se baseia em estereótipos, em generalizações, coloca falas fora do contexto, acaba disseminando fake news, né? Então, esse é um ponto que pode ser essa mentira vestida de verdade, né? Outro ponto dessa vestimenta, né? Difamar, desacreditar de alguém, tirar o foco da atenção para o que é essencial e colocar uma cortina de fumaça, né? Então, fiquei pensando no que alimenta essa mentira, né? O medo, a inveja, o ciúme, a zombaria, né? E aí uma pergunta, né? O que nos impede de ver o bem e a verdade nua? Será que de vez em quando a gente tem esse óculos, né? Cris, você tem um exemplo disso, né? Quando você teve empresa?
Eu vou contar um pouco, assim, né, desse trabalho em organizações e com organizações. Eu queria trazer um pouco o que ficou para mim de, assim, eu falo que são pérolas, né, para que a gente possa evitar esses descaminhos, vamos chamar assim, né? Então, uma das coisas é a horizontalidade. A horizontalidade no sentido de todo mundo ter voz. É imprescindível, né, que todo mundo possa se expressar. Isso não quer dizer que a gente não vai assumir papéis diferentes, lideranças, tomada de decisão. Não tem nada a ver com isso. Cada um assumindo a sua responsabilidade, o seu papel, mas que todos sejam escutados, que a voz de todo mundo tenha o mesmo valor. Então, isso já é uma coisa fundamental, né? A outra é que as lideranças estejam alertas e que elas façam parte desse tecido, né? E não que elas fiquem à parte. Elas têm que estar construindo junto, estarem realmente todos juntos, para que a gente possa ir construindo esse tecido. Outra coisa é a gente estar alerta para quando perceber que a mentira, né, a ilusão, a sedução, o preconceito, eles entrarem, mesmo que por uma fresta, para que a gente descubra por onde está entrando e principalmente por quê, não é? Então, tomar as medidas necessárias para cortar o mal pela raiz. E como que a gente vai saber assim, o que fazer, como fazer, até também esse percepção, né, dessa verdade? E a resposta que eu tenho para isso é o pensar do coração. Mas o nosso coração pensa, não é? Se a gente falar que o cérebro pensa, todo mundo compreende, mas o coração, será que o nosso coração pensa? E é bacana saber que hoje os cientistas estão descobrindo que até uma rede neuronal, né, de neurônios, o nosso coração tem. Então, até assim, fisicamente, né, se constata que ele está preparado. Algo que a gente intuitivamente já sabe, né? Quantas vezes a gente não fala, leva para o coração, não é? Pensa bem. Na verdade, isso já está sendo explicado pela ciência, né? E também, né, como que é essa conversa? Então, se o nosso cérebro pensa, se o nosso coração pensa, como é essa conversa? E também estudos recentes mostram que é uma conversa de dupla mão, né? O cérebro pensa, vai para o coração pensa, vai para o cérebro. E qual seria a função de cada um, né, nesse construir do pensamento? O cérebro, ele fica com o pensamento intelectual, a partir dos sentidos, né? Então, a partir daquilo que eu percebo, que eu escuto, que eu leio, que eu cheiro, todos os meus sentidos alertas, eu levo para o meu pensamento e eu penso intelectualmente. Mas depois que eu fiz uma construção mental, eu levo para o meu coração. E como é esse pensar do coração, né? O que acontece? No coração, eu vou poder confrontar o que eu pensei intelectualmente com os meus valores, com os meus sentimentos, vou poder confrontar também com aquilo que eu sou. E com esse confronto, eu vou poder chegar mais próximo do que eu quero fazer com aquilo, que caminho eu quero tomar. Aí eu posso levar para o cérebro de novo, pensar intelectualmente, será que isso que eu estou pensando dá para fazer ou não dá? E daí vai para o coração e a gente checa de novo se está dentro dos valores. Então, é uma conversa até que a gente tenha pensado por todos os lados, esteja pronto para tomar uma decisão e ficar firme
naquilo que a gente decidiu, porque a gente pensou inteiro, não é? Então, acho que sobre o pensar do coração, era isso que eu queria conversar, não é? E queria passar, ilustrar um pouco essa verdade, né, que a gente está buscando com o coração, com esse pensar do coração, que a gente falou também, falei um pouco na fala anterior, né? E tem um texto muito lindo do Newton Bonder, que, não sei, vocês provavelmente conhecem, né? É um texto do livro Alma Imoral, que também foi feita uma peça, que ficou vários anos em cartaz, e que traz esse conceito de verdade que a gente está se referindo. E a Sônia vai trazer para a gente o texto, né, Sônia? Ele diz: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Este é o olhar da alma. Aí a gente volta de novo para a história lá do bem e do mal, né? A Cris falou em o pensar do coração. E aí eu queria colocar mais um ingrediente, que é o agir do coração. E se a gente for pensar, agir mais coração, dá coragem. E qual é a coragem que a gente tem que ter, né, nesse reconhecimento do bem e do mal, da verdade e da mentira? Foi algo que vocês mesmos falaram. Eu não lembro qual grupo que foi, mas assim, reconhecer que o mal está dentro da gente, né? O mal é esse dragão que está dentro de cada um de nós. É a nossa sombra, é o nosso lado B, né? Ele só precisa de um momentinho de descuido, como na história do poço. E aí, né? Estamos no impasse. Tem saída? Aí a gente foi procurar um texto de um livro também, do Prokofiev, que chama-se O Encontro com o Mal. E ele diz assim: a humanidade terá chances de vencer as forças do mal. Isso se tornará possível quando o homem desenvolver em sua alma uma faculdade tríplice. A primeira, o verdadeiro conhecimento do mal. A segunda, a capacidade de, por princípio, não obedecer ao mal. E terceiro, a gênese ou a criação do bem e liberdade com bases nas forças do eu individual. Então, pensei nas faculdades humanas, né, que tem a ver com o pensar, o sentir e o querer, né? E o que o Prokofiev fala, então, é que no pensar a gente deve conhecer esse mal, né? Estou falando do intelecto, né? Que muitas vezes nos traz dúvida, né? Nas nossas convicções. No sentir, ele diz que a gente deve dizer não ao mal, porque ele pode trazer ódio nos sentimentos, pode nos tornar cegos. E com relação ao agir, né, esse mal traz medo, traz insegurança, nos deixa inativos, paralisados, né? Então, a gente deve exercer o bem em plena liberdade, né? E reconhecer que esse mal, ele tem uma força destruidora,
né? Mas ele não deve ser destruído, ele deve ser controlado, né? Na imagem lá do São Jorge, ele está controlando o dragão, ele não mata esse dragão, né? Então, esse mal que está dentro de nós tem a ver com a liberdade do ser humano, com o nosso livre-arbítrio, né? E, de novo, né, esse mal ele só precisa da nossa indolência, da nossa inércia, da nossa inconstância. Portanto, é algo que a gente pode controlar, né? Então, esse olhar, né, direto com a nossa sombra, com o nosso mal, né, é uma fragilidade e, ao mesmo tempo, a nossa grande fortaleza, né? Vocês mesmos falaram, tem coisas que em momentos foi um bem e depois se torna um mal, ou vice-versa, né? E aí lembrei daquele dito popular que diz assim, né? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. E aí o que se fala é, se enfrentar, o bicho some. Então fica aí, mais uma reflexão, né? E aí, eu vou lá para o Guimarães Rosa, que diz o seguinte: serras que vão destapando para destapar outras serras. Tem todas as coisas. Vivendo se aprende, mas só o que se aprende, é fazer outras maiores perguntas. Então, acolham as perguntas do dia a dia. Elas são sementes que ainda dormem. Adube sempre, regue com amor. Ela germinará, trazendo o resultado do trabalho individual e dos trabalhos em equipe, dos trabalhos dos grupos, né? E aí o diferencial do múltiplo humano está exatamente aí, nesse olhar. Esse olhar para esse ser humano que está atrás de cada profissional, de cada pessoa que a gente entra em contato, né? Um ser humano, como é a chamada da nossa live, espalhando sementes. E aí, na nossa sessão ainda de perguntas e reflexões, a Cris tem um último lembrete antes do Nelson fazer o fechamento. Não, é só que a gente, depois desse bate-papo, né, tantas conversas, vocês escutaram muito também, a gente gostaria, né, de ter um retorno de vocês, saber o que ficou claro, os insights, né, o que ficou quente, o que aqueceu o coração e o que virou semente. Então, a gente vai pedir a liberdade de mandar um e-mail para vocês, e quem se sentir chamado e puder, né, responder, a gente vai agradecer muito, vai enriquecer muito a nossa conversa e a nossa busca, né, de caminhos para valorizar o ser humano, né? Então, o Nelson vai fazer um fechamento, mas eu já vou me despedindo de vocês e agradecendo a atenção e a presença. Nelson? Obrigado. Tinha lá no slide umas perguntas para o pessoal pensar, né? Essas 3 perguntas é para guiar. A gente vai voltar a perguntar para vocês daqui a 3 semanas. E aí, hoje foi falado tanto, né, desse coração, o pensar do coração, o cérebro, e eu queria saber uma coisa. Vocês sabiam que o coração tem 40.000 neurônios? E vocês sabem quantos neurônios tem o nosso intestino?
100 milhões. Isso é uma descoberta mais recente que o coração. Então, em inglês, né, quando a gente fala assim, esse cara tem coragem, é assim, he has guts, né? Guts é justamente o intestino. Então, o coração, ele tem uma função fundamental de ligar esse intestino, que é um cérebro gigantesco e produz 90% de toda a química do nosso corpo, com o cérebro, que faz outras funções que a Cris falou aqui. E por que eu estou falando isso? Porque vocês lembram que a gente está num trem? Então, esse trem está em movimento. E até agora ele foi muito bem pilotado aqui pela Cris e pela Sônia. Mas tem uma próxima estação, que a gente vai chegar daqui a 3 semanas. E quem tem que pilotar esse trem, de agora até daqui a 3 semanas, é cada um de nós, né? E a próxima estação, eu vou dar uma dica. Ela chama Podemos Confiar no Humano em um Mundo Fluido? Quem vai pilotar essa jornada é a Ute e o Peter, que estão aqui, né? Então, eu quero agradecer muito a Sônia e a Cris por ter dado esse presente para a gente hoje. Foi muito rico. Agradecer cada um de vocês que doou tempo e dedicou energia também, né, para estar presente aqui, para esse tema que para nós é vital, para que no futuro continue existindo o ser humano, né? Então, por favor, escrevam no nosso e-mail, talvez está no chat, se não tiver, o pessoal vai colocar. A gente tem o Facebook Múltiplo Humani também, tem o YouTube, e queremos ficar em contato com vocês. Voltaremos daqui a 3 semanas e esperamos vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Não sei se a Sônia quer falar alguma coisa, que ela está com o áudio ligado, mas boa noite, tá? E a Sônia talvez quer falar alguma coisa lá. Eu já me despeço. Boa noite. Então, a gente tem um formulário de avaliação, o Google Forms, que vocês podem clicar no chat aqui para essa devolutiva, né? Agora, né? Essa devolutiva agora, depois a gente vai entrar em contato com vocês daqui a 3 semanas, mas se vocês puderem responder a esse questionário, assim, não demora 5 minutos. A gente agradece muito, porque o olhar de vocês é muito importante para que a gente consiga transmitir e traga temas de relevância aí para o mundo do trabalho, o mundo dos relacionamentos. Então, a gente agradece muito e, infelizmente, não, o tempo foi curto para tudo que a gente quis desenvolver, mas eu acho que a gente aproveitou bem o que a gente recebeu, não é? Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa Até noite. a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. E não esquece de entrar no trem. Boa noite. Senão vou ter que pilotar sozinho, com o Peter. Boa noite, adorei. Foi muito bom, maravilhoso. Gratidão. Leide, aonde você está que estava esse sol? Eu estou em Miami. Ah, sabia aquelas palmeiras bonitas lá? Não, agora aqui, né, verão está aí, batendo na porta. Legal. Calorão e ainda bem que não está chovendo muito, porque agora já vem, né? Estamos entrando na estação das Obrigada a vocês todos. Tá certo. Obrigada para quem organizou. Nossa, eu fiquei maravilhada. Estarei presente daqui 3 semanas. Agora eu ganhei pipoca.
Vou comer a pipoca agora. Termina? Tá bom. Tá bom, boa Obrigado, noite. gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Mas... Deixa eu ver aqui. Vocês já jantaram? Eu comi um sanduíche rápido. Eu também comi um sanduíche antes de ver. O que eu viro, Ute, quando eu não como? Tem um bicho lá que você fala, né? Não tem, Ute? O quê? Não entendi. Você sempre fala que eu viro um animal lá quando eu não como. Não sei qual bicho que é. O leão, o lobo. O leão. Hoje tinha um leão aí. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, viu? Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado, Nelson. Até logo, Ute. Eu acho que a Sandra e a Denise, elas estão conectadas, mas não devem estar vendo aqui. Então, quem é o host, acho que pode finalizar a reunião. Vamos encerrar. Ok, muito bom. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Gente. Parabéns, Cris e Sônia. Parabéns, bem feito. Obrigada. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.